Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. A gente também comentou sobre isso hoje. A torcida do São Paulo, o que ela tem feito ultimamente é... Não tem uma torcida no Brasil que faça o que do São Paulo está fazendo. Mas em contrapartida, ela pega muito no pé nos meninos da base, que deveria ser o contrário. Onde você deveria ter mais paciência. Pegar no pé para cá, ser do Luciano, dos caras mais experientes e que não são da base, que não vão trazer mais retorno nenhum para São Paulo, financeiro, isso que eu quero dizer. Entendeu? É pegar no pé do Caleri, é pegar no pé do Luciano, que eles aguentam mais. Lucas, Rafinha, Rafael. Os caras mais velhos. Pô, e pegar no colo o Nestor, pegar no colo o Diego Costa. Você falou uma coisa hoje fantástica, o Diego Costa trouxe 50 milhões pro São Paulo, sei lá quanto, 40, não sei, não interessa. 43. Ele trouxe um retorno pro São Paulo. Certo? Você pegar esses meninos, o William Gomes, o Rian daqui a pouco, deixa o Rian jogar 20 jogos. Se não fizer nenhum gol, deixa ele quieto. Ah, não serve, uma merda, tira esse Rian. Não é assim, cara. Isso aí não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar o desenvolvimento do menino. Não necessariamente nisso, mas você fala assim, é uma merda, fez 20 jogos, não fez um gol, tal, não sei o quê. Aí ontem eu até escrevi isso numa rede social, falei assim, pô, gostei bastante da atuação do Marcos Antônio, pô, tá atento, quebrou linha, fez um passe assim, tipo, enganando todo mundo, ele olhando pra frente, assim, a jogada toda acontecendo na esquerda dele pro ataque, ele consegue um passe, cadenciou o jogo, tal, não sei o que. Eu achei meio merda a atuação dele. Eu falei, claro, ele não marcou 7 gols e deu 9 assistências, então foi ruim, então foi verdade. Você tem razão, você me perdoa, eu fiz uma avaliação errada do... Mas isso é assim, claro, isso não significa que assim, todo mundo que vem da base é craque, não é isso. Não, claro que não é. Não. Mas assim... Pelo contrário. Existe sim uma... Isso eu já postei várias vezes no Arquibancada, né? Existe uma inversão. A tolerância tinha que ser maior mesmo, como você fala, de quem vem da base, pra ver como é que vai ser. Os veteranos, que teoricamente já tem essa bagagem pra aguentar o tranco, pancada e tal, muitas vezes são idolatrados. Claro que tem alguns que merecem. Por exemplo, o Caleri é um cara que, pô, traz muito resultado, tem arboleda e tudo mais. Mas, por exemplo, tem cenários onde um Gabriel Neves, nada contra a pessoa, não acho ele um pereba pior de todos que veio pro São Paulo, não. Mas houve uma tolerância muito grande, por exemplo, com um jogador como ele, que muita gente viu poucos jogos bons dele a ponto de ter um fã-clube. O Pablo Maia, quando subiu, ele era odiado porque ele perdeu a copinha. Ele erra no lance semifinal contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Exato. Ele que entrega a bola, faz o lance errado. Exato. Mesmo assim, o Rogério falou assim, tá bom, vai jogar, sobe, jogou, virou titular indiscutível desde então. Exato. E aí você pega, por exemplo, e de novo, eu não tô perseguindo nomes que eu vou falar, tá? Mas, por exemplo, o Galopo, o Gabriel Neves, recentemente tivemos outros nomes, né? Que você fala assim, pô, tem uma tolerância muito maior do que com alguns da base. O Sara foi um exemplo que saiu apedrejado. Um astronauta. Era um jogador útil, era um jogador que arrumava o meio de campo. Tá louco. E tá indo pro Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray. Tá indo não, já foi, inclusive já estreou na sexta-feira. O time tava perdendo, ele entrou, virou o jogo. Aí. E trouxe dinheiro pro São Paulo. E trouxe dinheiro pro São Paulo. Né? Exatamente, é nesse sentido, cara, que eu acho que a gente tem que ter, nós torcedores, e aí eu me incluo, tem que ter mais paciência com esses meninos. Que eles precisam do tempo de evolução. Não que não possa cobrar. Não. Claro. Mas ter mais paciência. Que a galera às vezes confunde. Acho que a gente tá falando que não pode ter nada de cobrança. Não, mas uma cobrança proporcional. É minimamente proporcional ao que... Pô, vou só lembrar uma coisa aí. Semifinal, quartas de final da Copa do Brasil. Quem que deu o passe pro gol do David? Então foi o Juan. Foi o Juan, verdade. Semifinal, lá no estádio do Corinthians. Quem que tomou a bola do Gil? Do Gil, forte pra cá. Tomou a bola do Gil, tocou pro Luciano fazer o gol. Juan. Participação relevante em momentos cruciais dos jogos. Entendeu? Então, isso daí eu não ouço ninguém falar isso, cara. Aí lembra do gol que ele perdeu. Aí lembra da... Sabe? E não é só isso.
E não é só que aí isso. o cara precisa fazer o gol do título da Copa do Brasil pra deixar de ser apedrejado. Exatamente. Como é o caso do Nestor. E também durou 4 meses também, porque Também. já voltou aí do Nestor que ser eu- horrível. que eu acho assim, sempre fui um Que eu acho o defensor. seguinte, por exemplo, Nestor jogou mal, pô, critica, ó, não foi bem. Não foi bem nesse jogo. Por exemplo, É. contra o Juan. O Juan no jogo contra o Águia, fora de casa, lá no Pará, meu, eu fiquei ensandecido com o gol que ele perde, assim, não tinha desculpa. Sim. Entendeu? Mas tem jogo que ele vai bem, você tem que chegar e falar, pô, hoje foi bem, pô, que legal, bacana. Mas muita gente cola um rótulo que não importa o que o jogador fizer. Exato. não. O Diego Exato. Costa era um. Ele, quando surgiu, lembra? Ele botou o Jô no bolso, num São Paulo e Corinthians. Mas acabou com o Jô. Aí senhor. ele passou uma fase muito ruim, aí já virou o novo Lucão. É. Depois ele voltou a jogar bem. Teve a Sul-Americana, que ninguém foi bem. Ninguém foi bem. Mas caiu na conta de quem? Ficou só nele. E aí que tá. E eu não tô falando que tem que eleger um vilão. Miranda foi mal. Então. Não, Miranda nem entrou, né? Não, o que eu tô falando assim, em alguns momentos ele Naquele foi mal. time. Naquele time, ele sim, foi é. mal. Mas Não eu digo teve o assim, desempenho. e eu não é que tem que se ter um vilão, mas, por exemplo, naquele time você tinha outros experientes, como o próprio Caleri, outros jogadores, e o próprio Caleri se cobra, ele fala, pô, aquela final foi horrível, Não, eu não vi exato. nada. E assim, a cobrança ela vai justo pra base. Exatamente. Esse ano, contra o Corinthians, o Luciano perdeu a bola, tomou o gol. O jogo seguinte, ele dá um carrinho na linha lateral, o Morumbi vem abaixo. É Luciano. Pô, se fosse o Juan que fizesse uma merda dessa, aí teve o jogo seguinte, que eu não vou lembrar contra quem que foi, mesma coisa. Ele perde uma bola, o São Paulo toma um gol. E eu não ouço ninguém fazer essa mesma cobrança como se fosse o Juan errando. É. E a gente já vê alguns se manifestando no chat que sentem exatamente isso. Que é aquele cara que assim, ele não interpreta, né? O cara que não interpreta, ele fala assim, pronto, então agora tem que passar pano para jogador Não ruim. é isso. Se você conseguiu interpretar de tudo que foi falado aqui, se você conseguiu interpretar isso, cara, parabéns, você é o cara. Você tem que procurar ajuda. Não, mas Não, sério, vai procurar uma ajuda. Pô. Sério, procura uma ajuda que talvez você precise. O que a gente tá falando aqui é o seguinte, crítica tem que ter. Boa, se jogou bem, cara, parabéns. Mas, ó, próximo jogo você tem que jogar igual. Jogou mal, pô, você não foi bem naquilo ali. Isso pode ser o Caleri, pode ser o Rafael, pode ser o Luciano, pode ser o Arboleda, quem for. Mas do mesmo jeito tem que ser pro Juan, pro Diego Costa, pro Nestor, sei lá, pra qualquer um da base. Agora, o ponto que a gente tá falando aqui, que não é pra maioria do chat, não é pra maioria da torcida, porque a maioria eu acho que é inteligente, é o seguinte, é quando você age de uma forma desproporcional demais. Quando você pega o cara pra Cristo, e aí não importa se o cara jogou bem no outro jogo, você sempre vai falar que o cara é uma porcaria. Potencializa demais o erro da base e diminui muito o erro dos outros jogadores. Né? Porque em algum momento eles foram bem e todo mundo em algum momento vai bem e em algum momento vai mal. Sim. A maioria dos jogos do Caleri e do Luciano, eles não foram tão bem, mas no momento que eles vão bem, potencializa demais. E pra base é o contrário. Luciano, ele teve um momento aqui, ainda esse ano, com o próprio Zubeldia, que ele tava fazendo gol jogos seguidos, assim, vários. Mas o desempenho em campo não era bom. Ele não tava fazendo grandes partidas, mas eu acho que o gol que ele marca mascara isso, às vezes. Não tô falando que ele seja ruim. Não. Mas Pelo contrário, vem ele sendo muito é importantíssimo. Os números, vocês passaram os números hoje lá. 81 gols com a camisa de São Paulo. É bastante coisa, muito não é pouca relevante. coisa. É muito relevante. Mas ao mesmo tempo é um jogador que, às vezes, números mascaram as atuações ruins. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.